Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai estudar a semana 5, língua portuguesa, e semana 5 de artes, tá? Então, vai ser bem legal o nosso estudo de hoje. Nosso cabeçalho vai ficar dessa forma. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 13 de setembro de 2021. Hoje é segunda-feira. O meu nome, né? A turma de vocês, o turno, o nome de vocês e a data de nascimento, certo? Aqui tá o brasão, né, da nossa escola, olha que lindo que ele é. E o brasão da nossa cidade, Ibiraci. Aqui a gente tem que a gente vai trabalhar, né? Quando a gente trabalha a língua portuguesa, a gente trabalha a unidade temática, leitura e escuta. Na medida em que eu falo, vocês me escutam, né? Na medida em que a gente lê, vocês também escutam. Ou se vocês leem, eu escuto, né? Então, a gente vai fazer essa leitura compartilhada e autônoma aí, pra gente desenvolver aí o nosso linguajar, né? Então, seguindo aqui, eu tenho que o objeto de conhecimento é a compreensão e leitura, né? Então, assim, eu não vou ler de qualquer jeito, eu vou ler compreendendo o que está escrito, né? E aí, nós vamos trabalhar a habilidade 24, que é identificar funções do texto dramático, tá? Esse texto dramático, ele é um texto que ele é escrito para ser encenado. Então, é o seguinte: encenado é que é pra gente colocar em cenas, né? Igual uma novela. Uma novela, geralmente, ela é um texto encenado, né? Um filme, né? E aí, a organização desse texto, ele se dá por meio de diálogos entre os personagens, né? E a gente vai ter marcas para a fala e a cena, tá? E pra gente fazer uma boa encenação, né? A gente precisa ler e interpretar bem esse texto teatral, certo? E aí a gente vai fazer interdisciplinaridade com artes, certinho? Aqui, a gente tem uma parte que é criativa, uma parte que é lúdica, né? Por quê? Porque a gente tem uma representação, uma imitação do que está sendo escrito. E aí, eles podem ser escritos em poesia ou em prosa. Todo mundo já sabe o que é poesia e prosa, né? Poesia é texto em verso, tá? E a prosa é texto corrido, né? Geralmente narrativo. E aí, esses textos teatrais ou dramáticos, né? Eles são escritos por dramaturgos e eles são dirigidos por produtores teatrais. E na maioria deles, eles pertencem ao gênero narrativo, né? O gênero narrativo, o que é esse gênero narrativo? Eu tenho um enredo, que é uma história, né? Personagens, e esses personagens, eles estão num tempo e num espaço, e aí pode estar dividido em atos, né? Que é tipo assim, diversos momentos da ação, né? Acontece uma cena aqui, acontece uma cena lá, nem assim vai. Então, vai mudar de cenário, vai mudar personagens, certo? E aí,
ele fala aqui com a gente, ó, que ele possui características próprias dele e ele distancia de outros tipos de texto. Por quê? Porque a gente trabalha a encenação, viu? Aqui a gente tem uma sugestão, né, que quando passar a pandemia vá ao teatro, né? Enquanto isso, você pode assistir a uma peça bem interessante. Aí ele coloca aqui a peça Salada de Fábulas, que está disponível no YouTube, né? Depois, estamos na página 18 do nosso plano de estudo tutorado. Aqui começou nossas atividades. Vamos lá. A nossa atividade propõe que a gente lê a peça teatral Pluft ou Fantasminha, e é um ato, né? Eu tenho os personagens, olha só. Vamos ver quem são. 3 marinheiros amigos. Então, eu tenho o Sebastião, o João e o Julião. A mãe fantasma, Pluft o fantasminha, Gerúndio, que é tio de Pluft, Perna de Pau, que é um marinheiro pirata, e Maribel, a menina. Então, vamos contar quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 personagens nesse ato da peça teatral, né? Aqui, ele fala sobre o prólogo. Aí ele fala, ó, o prólogo se passa à frente da cortina. Pela esquerda, ou seja, não é pela direita, não é atrás e não é na frente, surgem os 3 amigos cantando. O da frente é Sebastião, o mais corajoso. Leva um toco de vela, então vamos fazer de conta que isso é uma vela, ó. Aceso ou um lampião. Segue-se, quer dizer, atrás do Sebastião mais corajoso, segue-se Julião, segurando uma garrafa. Vamos fazer de conta que isso aqui seja uma garrafa, né? Por fim, João segurando um mapa. Vamos fazer de conta que isso aqui é um mapa, né? Deve-se ouvir a canção antes de avistá-los. Então, a música começa a ser tocada antes da gente ver eles, né? Os 3 amigos. Quando eles aparecerem no palco, deve estar acabando o canto, né? Por que que a gente precisa que esteja acabando o canto quando eles aparecerem no palco? Provavelmente eles vão ter alguma fala, né? E para a fala ficar nítida para os espectadores, precisa-se desse silêncio, tá? Para vocabulário, né? O que que é o prólogo? Nessa fase, quer dizer, em todas as fases, né, da vida da gente que a gente estuda, a gente está sempre aprendendo palavras novas, não é? Por exemplo, o prólogo, ele fala que é um texto inicial usado para situar o leitor do que vai encontrar na peça teatral, ou trazer uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo. Geralmente era escrito em verso e anunciava a temática central da peça. Então, aqui a gente pode ver, né, que esse prólogo ele surge na tragédia grega e ele é um texto para nos situar, né, o que que vai acontecer
nessa peça. Seguindo, vamos ver o que temos. O ato único. O ato é único, né? Então, o cenário é um sótão. À direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. Então, no lado direito, né? Eu vejo uma janela e eu vejo o céu lá fora, tá? No meio, encostado à parede do fundo, eu tenho um baú, uma cadeira de balanço, cabides, onde se veem penduradas velhas roupas e chapéus, coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado do Capitão Bonança. À esquerda, desse lado, eu vejo a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Devagar. Pluft, o fantasminha, brinca com um barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa por algum tempo. Então, tá falando aqui como vai ser a nossa cena, né? Agora começa o diálogo, olha, entre as personagens. O Pluft diz: mamãe. Aí a mamãe fala: o que é, Pluft? E aí ele tá lá com a bonequinha de pano, ó. Mamãe, gente, existe? Claro, Pluft. Claro que gente existe. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. Ele larga a boneca. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o que, Pluft? Estamos na página 19 do nosso pet. Vi gente, mãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma boa surra com esse medo bobo. Qualquer dia desses, eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto. Ao mundo, mamãe? É, ao mundo, lá embaixo na cidade. Muito agitado, o Pluft vai até a janela. Não. Eu não acredito em gente. Pronto. Olha, o diálogo continua. Vai sim, e acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você. O Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante. Olha, mamãe, o que eu descobri? O que é isto? Isso o tio Gerúndio trouxe do mar. Pluft, fora de cena, continua a descobrir coisas que vai jogando em cena. Olha lá. Ele pega panos, roupas, chapéus e etc. E ele joga assim, ó, no palco, né? Para os espectadores verem. Por que
tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hein, mamãe? Porque o mar perdeu a graça para ele. Então, o nosso textinho, né, continua posteriormente, mas aqui pro nosso estudo ele encerra, tá? Esses 3 pontinhos significa que ele continua, né? Esse texto foi escrito por Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha. O Dragão Verde, o Teatro de Maria Clara Machado. São Paulo, Companhia das Letrinhas, livro de 2001. Entendendo o texto, que o título da peça nos permite antecipar. Que conta a história de um... Fácil, né? Dá uma vontade de responder, né? Mas se eu responder, ai meu Deus, vocês podem não pensar muito, né? Ó, estamos na página 20. Depois, questão 2. Assinale todos os personagens que contracenam. Ó, o prólogo. O prólogo, a gente viu que é o início da peça. Quais os personagens que contracenam? Então, são 3, né? Depois, no início do ato único, quem que participa? Vocês vão marcar X, super tranquilo, né? Na questão 3, olha só. Além do local onde se passa a cena inicial do ato único e de como deve ser o cenário, o texto antes do ato indica a movimentação dos personagens que participam dela. O que fazem eles antes de iniciarem o diálogo? Complete. A mãe fantasma faz. O que a mamãe fantasma tá fazendo? Eu, Pluft, fantasminha, brinca com o... Depois, na questão 4. No diálogo que mantém com a mãe, percebe-se um sentimento de Pluft, o fantasminha, com relação às pessoas. Que sentimento é esse? Ele tem raiva das pessoas, ele tem medo de gente, ele sente tristeza, ele tem compaixão. Vocês vão marcar X, bem tranquilo, né? Na fala da mãe, qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto, a que se refere o vocábulo los em destaque refere-se a todas as pessoas, refere-se aos outros fantasmas. Eu posso substituir, ó, qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para ver as pessoas de perto, para ver os outros fantasmas de perto, para ver os parentes de perto, para ver os idosos de perto. Então, vocês vão substituir. Lembrando que o los é um pronome oblíquo, então ele substitui uma palavra, né? A questão 6 fala assim, ó. Na fala de Pluft, não, eu não acredito em gente, pronto. Que efeito tem a repetição do não? Repetir para a mãe dele escutar, mostrar sua opinião ou concordar com a fala da mãe. Estamos na página 21 do nosso plano de estudo tutorado, tá? Na questão 7, ele fala: na explicação que dá ao filho sobre o motivo pelo qual o tio não trabalha mais no mar, o que a mãe quis dizer com a expressão em destaque? Porque o mar perdeu a graça? Porque o tio Gerúndio já está velho para velejar? Ou porque o tio Gerúndio
não tinha mais prazer em assustar as pessoas no mar? Vamos marcar a resposta que vocês acham melhor. Resposta. Lembrando que se for preciso ler o nosso texto de novo, a gente deve lê-lo, tá bom? Por hoje foi isso, crianças. Tem alguma dúvida? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no privado ou no grupo, tá bom? Fiquem com Deus e agora vamos para a aula de artes, tá? Tchau, tchau!